Saúde os irmãos capazes do Senhor, amém? Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Lucas. Em Lucas 7, versículo 11, do 11 ao 17. Hoje nós vamos falar de morte. Vamos falar de morte, de tristeza, de pranto, de dor, mas também vamos falar de alegria, de júbilo. Se eu tivesse que dar o título, hoje eu daria do pranto à alegria. Todos já acharam? Amém? Lucas 7, versículo 11 ao 17. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade com ela ia. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que conduziam, dizendo: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se de toda a Judéia por toda a circunvizinhança. Podemos assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu comecei a ler falei assim, vamos falar de milagre, né? Vamos falar de ressurreição, um filho, um profeta. Fácil. Não, né? Não é bem assim não. Primeiro, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Quando Jesus fala aqui na Bíblia, e isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre, os costumes são diferentes, o lugar é diferente, e a religião aqui é diferente. É diferente da nossa. Eles são judeus. Então os costumes são diferentes. Primeiro, o cemitério fica fora da cidade. A cidade é cercada sempre por muros e só tem uma entrada. A sociedade, nessa época e nesse lugar, a mulher não tinha muita vez. Né? Ela, quando nascia, ela estava sob responsabilidade do pai. Quando casava, sob responsabilidade do marido. E se o marido viesse faltar, ela estava sob responsabilidade de um filho. Glória a Deus. E aí Deus começou a falar algumas coisas comigo. Naim significa charmosa e graciosa. Glória a Deus. E aí, uma coisa, Naim existe até hoje, tá, gente? A cidade está lá, uma cidade turística. E aí Deus começou a falar comigo algumas coisas. Primeiro, é um encontro de duas multidões. Eu penso, quando eu li aqui, eu pensei o seguinte: por que uma multidão seguia essa mulher? Ela era uma viúva. Podemos pensar que ela tinha um marido ou um filho, tinha alguma influência nessa cidade. Uma multidão são mais de 4.000 pessoas. É mais ou menos o total que cabe nessa cidade. É uma cidade pequena. E aí eu comecei a pensar, e Deus foi falando comigo, palestrando comigo, e disse: tá, vinha o esquife na frente, né, o caixão, a mãe atrás, e
ali a multidão. Vamos lá, seguindo na cidade para sair da cidade. E Jesus vinha de outra cidade, caminhando. Jesus podia ter chegado em qualquer outro momento. Em qualquer outro momento. Ele não precisava ter encontrado. Se ele chega um pouquinho antes, ele não encontra o cortejo saindo pelo portão, pelas portas da cidade. Então, primeira coisa, Deus sempre chega no momento certo. Ele não chega adiantado, ele não chega atrasado. Ele sempre chega no momento certo. Se ele tivesse chegado antes, não encontrava. Porque o povo teria caminhado por dentro da cidade, ele poderia desencontrar. Mas ele chega no momento certo. Junto com Jesus, também vinha uma multidão. E na passagem, a Bíblia me diz, ele bota lá duas categorias. Vocês pensaram, ouviram? Discípulos e multidão. Aí eu fiquei, Senhor, falei assim, Senhor, o que é isso? Multidão. A mulher viu uma multidão e só cercava e olhava o que estava acontecendo, o que já estava acontecido. E com Jesus vinha outra, porque ele tinha feito outro milagre na cidade anterior. E eles estavam querendo o quê? Ver. A multidão quer sempre ver. E os discípulos? Os discípulos querem, né? A multidão quer ver o milagre, quer ver as proezas. E os discípulos? O que querem? Eles querem o autor do milagre. Eles querem o autor de todas as coisas. Eles querem a palavra, eles querem aprender com o mestre. E aí vem uma pergunta. Quem você é? Multidão ou discípulo? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. O que a gente é? Multidão ou discípulo? Glória a Deus. A multidão acompanhava aquela mulher naquele momento de dor. Pensa, ela chorava. Uma mulher viúva não tinha como se sustentar. Como seria o futuro dela? O futuro era incerto. Por mais que ela tivesse posses, as posses iriam para os parentes. Ela não teria como se sustentar. Ela via ali o seu filho indo na frente, no caixão, e todo o futuro dela por água abaixo. E aí a gente começa a pensar em algumas coisas. Primeira coisa que Deus falou comigo ele olhou para ela e a gente encontra outro momento muito humano de Jesus. Porque ele para e olha para a mulher. Ele se compadece. Por mais que a multidão estivesse ali consolando, só pode falar assim: poxa, você vai superar, tenha força. Mas o Senhor, quando vem, ele te dá uma palavra: não chore. Ele te fala: não chore. O consolo dele é perfeito. E aí ele me fez refletir sobre outra coisa. E aí começa o nosso mistério. É uma viúva. Mas ela foi sempre viúva? Não. Um dia ela foi noiva. Glória a Deus. Um dia ela foi noiva. E quando ela foi noiva, ela sonhou. Ela teve vários sonhos. E com a chegada, com a ideia de ter um noivo, ela começou a fazer projetos. E aí, quando o noivo chega, os projetos, os sonhos começam a se realizar. As promessas começam a se cumprir. Ela casou, a promessa começa a realizar. O filho chegou. E quando filho, a palavra filho, qualquer coisa relacionada a filho na Bíblia, significa promessa. Como um texto na Bíblia diz: filho, ele está falando da promessa. E aí, o filho chegou, ela era noiva, estava feliz, alegre. A promessa se cumpriu, chegou o filho. Mas aí, em algum momento, ela perdeu o noivo. O noivo foi embora. Mas ainda ficou a promessa. Meu filho estava ali. E aí continua a visão, e ela continua projetando.
projetar sonhos, projetar desejos, realizações em cima daquela promessa. Mas aí o que acontece? A promessa também morre. E agora? E quando Jesus olha para aquela mulher e se compadece, ele vê os sonhos, os projetos e as promessas, todas as promessas, morrerem. Elas estavam mortas. E ele diz, não chore. E nesse momento Deus falou assim comigo. Nesse trecho, tem o nome da viúva? Não. Se uma multidão acompanhava, ela não era desconhecida. Tem o nome do filho? Por que será que não tem o nome da viúva e nem do filho? Porque não é importante. O importante é saber o que vai acontecer lá. Coisa linda, Jesus. E outra coisa, tem algum momento aí que diz que Jesus entrou na cidade? Não. Não. E é um costume judeu, quando você está chegando numa cidade e vem saindo um cortejo fúnebre, você tem duas alternativas. Ou você para, o cortejo está passando, eu paro do ladinho, deixo o cortejo passar, porque eu não tenho nada a ver com isso, não é meu parente, não é meu companheiro, não é meu amigo, não é nada, deixo passar. Ou eu me junto no cortejo e vou lamentando a perda do meu amigo, do meu parente que está ali. Jesus fez isso? Ele fez uma das duas coisas? Não. Ele simplesmente, a viúva estava aqui, o cortejo, ele parou. O cortejo parou. Nem ele foi, nem saiu, ele parou. Ele fez diferente. Porque Jesus é diferente. Tudo de Jesus é diferente. E aí, a gente tem que parar. Jesus não deixa o cortejo andar. Nesse momento ele cancela aquele cortejo e diz, não chores. E ele simplesmente vira e olha o espírito. Em algumas versões ele diz, moço, levanta-te. E aí começou a minha peleja. Mas Senhor, por que isso? Não tem nome, não tem nada. Ele disse. E assim ele disse para mim, filha, quando eu chego na cidade e olho, graciosa, tantas promessas naquela mulher, tantos sonhos, eu vejo você. Eu vejo vocês. Glória a Deus. E ali eu vejo tantos sonhos mortos, tantos talentos mortos, Glória a Deus. tantas coisas que você foi deixando por uma coisa ou outra morrer dentro dessa caminhada. Olha, ela um dia foi noiva. Quem é a noiva? Quem é a noiva do Senhor? Somos nós. É a igreja. E a igreja está deixando morrer tanta coisa, morrer tanta coisa. Coisa linda, Jeová. E aí ele foi falando assim comigo, filha, eu vim me compadecer daquilo, daquela dor, de tanta morte, de tanto sofrimento. E eu falo, não chores, não chores. E quando ele vira e toca ali, naquele caixão, o que ele vê ali dentro? Ele nos vê de novo. E aí ele nos vê por quê? Porque é a promessa. Eu não falei no início que o filho era a promessa? É. Ele vê a promessa. E quem me deu a promessa? É Deus. Então, ele começa a ver os sonhos e as promessas, tudo que Deus projetou para mim e para a tua vida, morrerem também ali morto. E ele diz o quê? Levanta-te. E nessa noite, ele está dizendo assim para mim e para você. Muitas coisas vão vir, muitos problemas vão ter, muitas coisas vão fazer teus sonhos morrerem. Muitas adversidades, porque o céu se conquista com força. O céu, porque é uma luta diária.
E nessa caminhada pode ser que os teus sonhos, as tuas promessas que você hoje não está vendo, estão mortos, porque você está andando e nada acontece. Meu Senhor, nada acontece, eu estou aqui só. Mas Ele diz, eu estou chegando. Eu chego no momento certo, para dar providência no momento certo. E os sonhos e as promessas que o Senhor te deu vão se realizar sim. Porque Ele diz, levanta-te, levanta-te. E Ele diz isso para mim e para você. Hoje Ele diz isso. E é engraçado, não é engraçado, porque a igreja não tem ligação. Todos os louvores que as levitas colocaram hoje eram, vai, levanta, vambora. Teu sonho não morreu. O teu sonho não morreu. Jesus está chegando, Ele está chegando à cidade. Ele vai tocar no espírito. Ele vai tocar no espírito. E vai ressuscitar todas as coisas que são necessárias ressuscitar. Mas para isso é necessário que tu mantenha a tua fé. A tua fé não é abalável. Em coisas, o que é fé? Aquilo que a gente não pode ver, né? Que é uma coisa bem complicada. É como o irmão falou, é uma semente que a gente joga. E tem que cuidar. A fé precisa ser cuidada. Porque os embates, os ataques virão. Eles virão. E nós precisamos sim cuidar da nossa fé. Não precisamos temer o que virá. Porque o que virá, o Senhor está cuidando. Mas precisamos cuidar da fé. Guardar o nosso coração. Guardar na mente as promessas que o Senhor nos deu. E hoje a pregação é bem curtinha, gente. Não tem muito o que falar não, porque ele disse que os sonhos seriam ressuscitados hoje. Os talentos seriam ressuscitados hoje. Você que se sente tão morto, tão esquecido por Deus, vai levantar hoje. Porque hoje é dia de levantar. É dia de encontrar o Mestre na entrada da cidade de Naim. Ele está aqui. E ele simplesmente fala, não chore mais. Não chore mais. Levanta-te. Porque é necessário também que nós tenhamos uma posição. É necessário que tenhamos uma ação. Precisamos ter fé, sim, mas precisamos também ter atitude. É necessário levantar e continuar. Como eu falei, lutas vão ter, sim, teremos lutas. Ele disse que a gente teria luta. Mas nós não podemos nos deixar abater por essas coisas. Lembre-se, a viúva um dia foi noiva. Um dia teve os sonhos. E os sonhos se realizaram. A promessa se realizou. Aí lá no final, ele dizendo que o jovem levantou, não levantou? E ele falou? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não? Sim. O jovem fala. O Senhor fala, levanta-te, e o jovem começa a falar. E aí tem uma outra coisa. Diz que um profeta se levantou. Que profeta é esse? Era Jesus? Não é Jesus. Jesus já era conhecido como profeta. Que profeta é esse que levanta do esquifo? É quem estava morto, gente. Somos nós. Somos profetas, somos nós. A noiva que se sente morta e precisa levantar. O filho, a promessa, somos nós. E precisamos levantar e realmente tomar a nossa posição dentro da casa do Senhor de profetas dele. E aí está a pergunta. Que você é? Multidão ou discípulo? Os discípulos eram profetas. O que você é? Por isso a pergunta. Você é multidão ou você é discípulo? Se é discípulo, levanta-te. O Senhor chegou. O teu momento chegou. Não importa se alguém disse para você que você não vai conseguir.
você não sabe fazer, não importa. Não importa nada. Ele te chamou, Ele vai te sustentar, Ele vai te capacitar. Então levanta-te, levanta-te. A casa precisa, a obra precisa de profeta. Não é mais hora e nem é mais momento. O Senhor está voltando. Aleluia. O povo está aí, precisa ser resgatado. E cadê os profetas? Cadê os profetas? Está aqui, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Estão no Espírito. Então o Senhor nessa noite vem dizer: levanta-te. Levanta-te sim. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou terminar por aqui, porque hoje é curtinho. Não vou falar muito. Eu vou pedir o Rafael para colocar um louvor. E assim, missionárias, presbítero, se alguém hoje precisa realmente se reconciliar com o Senhor, que acha que os seus sonhos, projetos, a sua promessa está morta, está na hora de levantar. O Senhor está na casa Glória a Deus. e Ele está dizendo: está na hora de levantar. Eita glória. Então eu vou Glória a pedir Deus. os profetas dessa casa, meus presbíteros e as minhas missionárias para se colocarem aqui na frente, o nosso diácono. Glória a Deus. Vamos semear em terra fértil hoje. Aleluia. Seu sonho está morto? Levanta-te. A hora é agora. O Senhor está passeando. Mas precisa da tua atitude. Glória a Deus.